Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Vamos para mais um vídeo interessante. Eu tenho batido muito na tecla aqui no canal, em diversos vídeos, sobre a qualidade dos irmãos que entram na ordem, né, que são iniciados na maçonaria. E eu falo muito daquele cara que desiste da maçonaria no primeiro ano, pós-iniciação, e eu atribuo muito dessa responsabilidade pela desistência por uma sindicância mal feita, né? Então, eu falei disso diversas vezes, que a sindicância, ela tem papel fundamental para a saúde da maçonaria, para a continuidade da maçonaria, dentro dos valores e dos preceitos do que ela se propõe, né? Do que ela se destina, do que ela se propõe. E por que eu falo isso, gente? Vamos lá. Processo de iniciação, né? Como funciona o processo de iniciação? A pessoa, para ser iniciada na maçonaria, primeiro ela tem que ser indicada por um irmão. Eu considero esse irmão que está fazendo a indicação daquela pessoa para a maçonaria um primeiro sindicante, né? Porque ele é o primeiro contato com alguém de fora da maçonaria que enxerga, ou que deveria, né, enxergar naquela pessoa, naquele possível candidato, alguém com os valores próximos aos da maçonaria, né? Com os objetivos de vida próximos a de um maçom correto, íntegro, né? De um maçom ao que se propõe. E aí eu entendo então que aquele primeiro passo, né? Aquela primeira interação entre um maçom e um não maçom candidato se dá daí. O cara olha e fala, pô, esse cara aqui, essa pessoa, ela tem perfil para ser maçom. Seria uma pessoa de grande valor aqui dentro da maçonaria. Então esse para mim é o primeiro sindicante, é o cara que é o primeiro tique ali de acordo, né? Feito isso, ele vai para a loja e fala, olha, eu tenho um cara aqui para indicar para entrar na maçonaria. E então a loja vota se vai aceitar a indicação dele ou não, e elege ali um conjunto de irmãos que vão ser os sindicantes oficiais, né? E o que esse cara faz, né? O que o sindicante faz? Ele vai conversar com esta pessoa e posteriormente com a família dela para entender se realmente aquela indicação feita por irmão ela está aderente aos valores da maçonaria, se realmente aquele irmão ele será um ganho para o quadro de obreiros da maçonaria. E o sindicante, quando ele vai avaliar um irmão, ele não olha só se aquela pessoa ela pode ser maçom, se ela atende aos pré-requisitos da maçonaria, e também olha se aquela pessoa ela está aderente à loja, né? Porque como eu já falei aqui em outros vídeos, as pessoas indicam um novo membro para a maçonaria, não para a maçonaria central e depois ela escolhe para que loja vai. Os irmãos já indicam aquela pessoa, aquele candidato, para uma loja específica, geralmente para dela, e com o rito dela. Enfim, esse é papo para um outro vídeo onde eu falo muito que eu não concordo muito com esse modelo, porque eu acho que a gente desperdiça talentos fazendo isso, mas é um papo para outro vídeo. Voltando, então aquele sindicante ele tem um número X de critérios que ele tem que avaliar. Primeiro, se administrativamente aquela pessoa está apta a ser maçom, né? Então se ela segue todos os pré-requisitos administrativos aí, sociais para entrar na maçonaria. Feito isso, passou, eles vão avaliar se realmente aquela pessoa tem perfil de maçonaria, né? Porque não importa, o cara pode ter todos os valores, estar alinhado com tudo aquilo, mas às vezes para ele a maçonaria não serve. Eu já falei disso também aqui, eu falo muito disso num vídeo que chama, eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, o maçom sem avental. Não necessariamente para se estar num caminho de evolução você precisa ser maçom, certo? O maçom é só uma das estradas, né? É uma das escolas. Então o sindicante vai lá avaliar se aquele cara, aquele candidato, ele está aderente à maçonaria em si, né? A ritualística maçônica. Ele vai querer entender um pouco da pessoa, como é que é a vida da pessoa, dos gostos dela. É um papo bastante informal, onde os sindicantes vão extraindo informações ali e vão preenchendo seu mapa mental para dizer, pô, esse cara aqui é realmente aderente ou não. E onde eu vejo, gente, a minha maior
o maior ponto de falha dos irmãos na hora de trazer um novo membro para a maçonaria. É esse critério da aderência da pessoa à maçonaria, que muitas vezes é deixado de lado em nome da amizade. Quando que isso acontece? Eu vou lá para minha loja e falo, pessoal, tem um amigão meu, puxa, um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu gosto muito, que eu gostaria de indicar para a maçonaria. Pô, eu tenho muito carinho por ele, gosto muito dele, acho que ele vai ser perfeito aqui na maçonaria. E, logicamente, que esse cara já demonstrou interesse para mim, né? Por isso que eu estou fazendo aquele convite. Ou eu previamente já conversei com ele. Os irmãos, por sua vez, pelo carinho, pela amizade que tem por aquele irmão que está fazendo a indicação, vão para essa indicância e ignoram todas essas avaliações que têm que ser feitas e olham somente o ponto administrativo. Ele segue todos os pré-requisitos aqui? Ok. Fala bobagem, o cara é certo, né, meu? Porque vamos ver se o cara não fala bobagem, se ele não é meio 13. Não é 13, então vamos colocá-lo na maçonaria. E aí, gente, está o ponto, eu acho que é o principal erro. É não avaliar se aquela pessoa está aderente à maçonaria. Não basta ser legal, não basta ter valores, não basta querer evoluir. Ele tem que estar aderente à maçonaria. Uma coisa besta, a maçonaria é ritualística. Para quem é de fora e olha uma sessão ritualística maçônica, muitas pessoas olham e falam, meu, esse pessoal é maluco, né, cara? O que são essas roupas? O que são esses... Por que eles estão andando desse jeito dentro do templo? Né? Por que eles se tratam dessa forma? Pô, que negócio teatral, que negócio chato. Para muita gente acontece isso. E às vezes, esse é um dos pontos, que o cara é iniciado na maçonaria e sequer sabia que era desse jeito. Aí o cara vai numa sessão e fala, nossa, que povo maluco, nunca mais volto aqui. Entende? Eu acho que esse ponto é importante. E todas as outras coisas que uma má sindicância pode acarretar, né? Então, pessoas de má índole, pessoas de mau caráter, pessoas de vida torta, enfim, gente, criminosos, não julgados, mas criminosos. Então, a importância da sindicância é, primeiro ponto, avaliar administrativamente se aquela pessoa, se aquele candidato, ele está realmente aderente às regras da maçonaria. Feito isso, perfeito. Segundo ponto, aquela pessoa está aderente ao modelo de operação da maçonaria, a ritualística, a frequência, os custos que envolvem estar na maçonaria. Como falei de frequência, a assiduidade daquele irmão, ele vai poder ter assiduidade nas lojas. Isso é muito importante, isso gera muito problema. Passado tudo isso, a gente vai para o último principal ponto importante, para os candidatos que são casados. A família, a esposa e os filhos concordam com aquele ingresso daquela pessoa na maçonaria, estão cientes da assiduidade que ele terá que ter a partir dali, estão cientes das horas de estudo que aquele irmão terá de se dedicar a partir dali. Então ele vai se ausentar de casa em diversos momentos para estar na maçonaria. Vocês estão cientes disso? Concordam com isso? Você sabe o que é a maçonaria? O que se propõe a maçonaria? Você sabe que a maçonaria envolve custo, né? Então o seu marido, ele vai gastar dinheiro para estar na maçonaria? Você sabe de tudo isso? Se sim, se concorda, perfeito. Então esse é um outro ponto que muitos irmãos pulam. Para falar bem a verdade para vocês, eu conheço poucos irmãos que na sindicância fazem este processo como deveria, de falar com a família, de falar com a esposa, e depois o resultado, na maioria das vezes, é negativo. Porque a esposa não gosta, não entende o que é maçonaria, muitas delas foram educadas a ser contra a maçonaria, ou pela sua religião, ou por ouvir falar, né? Porque a gente sabe que os formadores de teoria da conspiração e o pessoal que denigra a imagem da maçonaria é o que mais tem por aí.
Então é muito fácil você que não conhece daquilo ouvir uma história torta e acreditar e tomar aquilo como verdade. Você não pertence àquele meio, então pouco importa, né? Você ouviu muitas vezes alguém falar mal daquela ordem, daquela entidade. Então, gente, tudo isso influencia e muito o ingresso do novo maçom na maçonaria. Eu fiz esse vídeo porque eu recebi em diversas situações aqui nos últimos vídeos, onde eu pontuo que a sindicância é importante para garantir a saúde do maçom, a continuidade do maçom dentro da loja, e eu senti falta então dessa explicação um pouquinho mais detalhada da importância de como fazer, o porquê fazer e as consequências de não se fazer de forma adequada uma sindicância. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um tríplice fraternal abraço e até o próximo vídeo.